Bom dia, pessoal. Vamos fazer nossa aulinha aqui hoje, a nossa segunda parte da ditadura, né? Vocês lembram que eu dividi para vocês a ditadura em três partes. A primeira parte, que a gente falou do contexto de como se deu o nosso golpe de 64 até 85, falando do contexto, né? Lembrando, vocês lembram que esse golpe, na verdade, era para ter acontecido em 54, mas com o suicídio do Getúlio, isso foi atrasado. Ok, todo esse ponto só para você lembrar um tópico do contexto de como foi. Ok. Né? Aí agora vamos começar a falar dessa segunda parte, que é propriamente o regime, como foi o regime. Né? Primeiro, esse regime ditatorial que aconteceu no Brasil em 64, o foco dele, a base dele, né? Uma das bases de tentações, uma das bases que tiveram mais, foi a propaganda. Né? Constantemente se ouvia na televisão enaltecendo o sistema, falando bem do Brasil, falando bem do que estava acontecendo, da organização, enaltecendo o seu sentimento nacionalista do brasileiro, o sistema tentando trazer o povo, a massa, para junto dele. Né? Esse foi um dos focos. Né? Eles usavam qualquer evento, qualquer coisa que pudesse ser usado, ser aplicado para trazer o povo para o governo, era usado nesse contexto, de trazer as pessoas. Por exemplo, a Copa de 70. A Copa de 70 foi amplamente usada. Tinha aquela musiquinha lá de vamos para frente Brasil, sei o que lá, assim, essa música foi muito usada. E assim, ao mesmo tempo que a música, a propaganda, essas coisas eram usadas, tinha o pessoal que sempre fazia alguma coisa por fora. Eu vou jogar no grupo algumas fotos de uma propaganda, das propagandas do governo e as propagandas de crítica ao governo, tá? Essa mesma propaganda aqui na Copa 70, só para ilustrar para vocês, que é essa música, vamos para frente Brasil, numa corrente que empurra para frente, uma coisa assim. Aí o Ziraldo fez uma charge do brasileiro na beira do precipício com uma corrente puxando o brasileiro, entendeu? Aí estava anotado assim na corrente. Essa é a corrente que empurra o Brasil para frente, sabe, fazendo uma crítica. Ele pagou caro por isso, ele foi preso, né? Assim como todos que criticavam e o governo percebia que estava sendo uma crítica, o governo pegava, prendia, torturava, por vezes exilava fora do Brasil. Né? Outra base que também sustentou esse regime foi a repressão, a forte repressão a qualquer oposição. Qualquer oposição que tinha era fortemente reprimida. E o que o governo tinha que era usado para essa repressão? Eram esses dois órgãos aqui, ó, o DOPS e o DOI-CODE. Eles eram censores da época, né? Eles estavam em todo lugar tinha alguém dessas instituições aqui, de olho, denunciando, interrogando, prendendo, torturando, matando. Era isso. Esses foram os principais instituições que cometeram crime no Brasil durante a ditadura. E isso com o apoio das polícias, né? E outra instituição que ajudou muito a ditadura a esconder os seus crimes foi o ML. Por exemplo, a pessoa era acusada de comunismo, acusada de estar conspirando contra o sistema, ela era chamada para depor, e ela depor e morria, matavam ela. Só que no atestado de óbito aparecia, ela caiu da escada, ela se matou, e exemplo disso é o Vladimir Herzog. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele foi um caso exatamente parecido com esse que eu falei agora. Ele foi convocado, ele é um jornalista, foi convocado para depor lá no DOPS. Ele chegou lá, depois de 14 horas, mandaram para a família dele um atestado de óbito dizendo que ele tinha se matado. Dizendo que ele tinha se matado porque ele se arrependia de ter lutado contra o sistema, ele estava arrependido, que a ditadura era muito boa, que o governo era muito bom e que por isso ele preferiu se matar. Só que o corpo dele estava todo destruído. Ou seja, ele apanhou, ele foi torturado, ele foi morto pelo regime. Só que no atestado de óbito dele, que ele entregou para a família dele, não, estava dizendo que ele se matou. Para vocês verem, né? E assim, isso foi retratado. Hoje, há pouco tempo atrás, a família dele recebeu um novo atestado de óbito falando que tinha sido morto pelo regime, tinha sido torturado e morto. Esse foi uma reparação histórica, né? E esse exemplo aconteceu com muitas outras pessoas. Hoje em dia tem uma comissão lá no Senado, na Câmara, em Brasília, que é a Comissão da Verdade, que ela investiga todos os crimes cometidos na ditadura e vai fazer essas reparações. Teve alguns estudantes também que desapareceram e foram mortos e chegaram com os atestados de óbito que não tinha nada a ver com o que realmente aconteceu,
Aí a comissão, na verdade, foi lá, fez o ML fazer todos esses atestados e entregar para a família como forma de reparação. Traz a pessoa de volta? Não traz, mas traz uma reparação histórica da memória dessas pessoas que morreram criticando um sistema que fazia mal para tanta gente, né? Hoje vocês podem ver, tem gente que defende a ditadura. Fala que a ditadura foi boa, que a ditadura foi próspera para o Brasil. Vamos ver essa parte aqui, ó. Grandes obras da ditadura. Sim, teve grandes obras durante a ditadura. Veja, grandes obras estruturantes. Carajás, a ferrovia de Carajás, que transportava ferro lá no norte do Brasil. A Transamazônica também, embora não esteja pronta, o traçado dela foi todo feito durante a ditadura. A ponte Rio-Niterói, imagina o Rio de Janeiro sem a ponte Rio-Niterói hoje em dia, né? Angra 1, a nossa usina nuclear. Só que, naquela época não tinha dados, não tinha informação, a imprensa era totalmente censurada. Deus me livre a imprensa ir lá e publicar alguma coisa falando de corrupção nessas obras que Deus me livre. Ninguém nem se arriscava, ninguém nem tentava. Alguns tentaram e iam parar lá, não tinha jeito. E depois, às vezes, não parar aqui. Ok. Só que, com o passar dos anos, acabou a ditadura, novos documentos foram surgindo. Hoje existe muita publicação histórica, muitas provas de que isso aqui, essas grandes obras, né, eles chamavam, os generais chamavam de obras faraônicas, né? Elas foram uma fonte de corrupção inesgotável, né? São grandes obras que gerou grande corrupção durante esse período aqui, ou seja, não foi um período isento de corrupção. Não fala assim, a época do militarismo, dos militares, da ditadura, não tinha corrupção, não tinha denúncia de corrupção, não tinha mesmo. Até porque não tinha como denunciar. Como você denuncia num sistema desse, num sistema repressivo desse, né? Nesse período também, o governo ele precisava legitimar esses atos que eles tinham. O que eles fizeram? Começaram a criar essas AIs, atos institucionais. O primeiro foi o ato institucional 1, nós falamos na outra aula, que foi o que colocou o Castelo Branco como primeiro presidente. Aí foram vindo vários outros. Teve o ato institucional 2, que o ato institucional 2 ele colocava como legais no Brasil apenas 2 partidos, o Arena e o MDB. A Arena era o da situação e o MDB era a oposição. Mas uma oposição assim, oposição light. Para falar que existia uma oposição, mas a oposição mesmo não era. Tá? Só que um dos atos institucionais mais graves que teve, mais forte, foi o AI-5. O AI-5, ele suspendia os direitos civis básicos. Por exemplo, direito de ir e vir. Você não tinha mais esse direito. Esse direito seu era determinado pela polícia que estivesse ali, né? Quem viveu essa época sabe, você não podia ficar numa pracinha na rodinha, conversando, à toa, não podia. Você não tinha esse direito. Se a polícia passasse, ela dispersava todo mundo. Há quem hoje em dia acha isso bom. Eu não acho isso bom, eu acredito que a maioria das pessoas não acha isso bom, né? Você não tem o direito de se reunir com seus amigos. Às vezes no final do dia você trabalhou o dia inteiro, sentar numa praça, sentar num bar, não podia. Se a polícia passasse, achasse que está errado, que estão conspirando a fazer alguma coisa, ia lá, batia todo mundo, prendia, dispersava e estava tudo dentro da lei, calçado por esse ato institucional. Esses atos institucionais são, como hoje em dia, umas MP, medida provisória, sabe? Estava na Constituição, era lei. Então, a polícia agia conforme a lei da época. Era isso, né? Só que assim, uma outra coisa. Esse período não foi um período que o povo aguentou isso passivamente. Não, tinha resistência. Principalmente a classe artística. A classe artística, ela tentou de várias formas denunciar o regime. Os cantores, nessa é uma época que eles fizeram grandes festivais de música, estavam aí a todo vapor na televisão, naqueles vapores. Tinha grandes artistas na época, Elis Regina, Tony Tornado, Caetano, Gil, muita gente aí que estava tentando denunciar. O que eles faziam? Eles criavam músicas, né, e com metáforas. Não podia você falar exatamente o que estava acontecendo. Você tentava criar metáforas para driblar o regime. Porque a pessoa estava aqui se apresentando, na plateia tinha sensores, tinha pessoas desses aqui, ó, desses departamentos, de olho no que estava falando. Se você estivesse falando alguma coisa contra o sistema, você já saía da empresa. Foi o que aconteceu com o Tony Tornado. O Tony Tornado ele subiu no palco de um festival, cantou a música que ele queria, o censor entendeu que a música era um protesto, assim que ele desceu, já foi preso.
E ele não só foi preso, como pegaram ele e mandaram ele lá. Não sei se vocês conhecem o Tornado, é um rapaz, um homem negro. Hoje ele é um senhor de mais de 80 anos. É um homem negro. Pegaram ele, não só prenderam, como exilaram ele lá no leste europeu. No leste europeu, vocês imaginam, um homem negro nos anos 70 no leste europeu, um lugar que só tem loiro. Ou seja, ele não podia nem se esconder. Né? Ele não bastava sofrer aqui no Brasil, foi sofrer racismo, preconceito lá no leste europeu. Né? E foram vários exemplos. Caetano, Gilberto Gil foram exilados, muitos artistas da época, Clara Luz foi presa, Elis Regina foi presa, todos tinham algum problema com a polícia, não tinha jeito, porque eles estavam vendo o que estava acontecendo, estavam tentando denunciar, só que não dava, né? No sistema que a gente vivia, não dava. Né? O cinema usou uma outra estratégia. O cinema ele usava uma linguagem um pouco mais culta, um pouco mais de difícil entendimento. Né? Já se valendo de que os militares não iam querer nem assistir. Né? E dentro desse contexto, eles conseguiam fazer essas críticas. Quem assiste filmes dessa época consegue ver uma crítica ao sistema. Só que é uma coisa bem subliminar, mas está lá. E desse jeito eles conseguiam driblar a censura, né? A Uni foi muito perseguida nesse período, a União Nacional dos Estudantes. Eles não conseguiam fazer um congresso, porque eles iam fazer um congresso, os censores estavam lá, se entendia que tinha alguém pensando muito, porque tinha professores, estavam tudo lá, né? A crítica ao sistema ela surgia naturalmente, não tinha como, né? Porque é uma classe mais pensante. Era todo mundo preso, acabava com o congresso. A Uni praticamente não conseguiu trabalhar nesse período. Ela tentou, ela foi a resistência, mas era muito difícil. Inclusive, professores, qualquer acadêmico era vigiado de perto, né? Teve professores saindo da sala de aula presos. Né? Foi um período de muita repressão mesmo e de muita resistência, né? O professor na época, ele lutava uma luta sozinho, porque às vezes ele estava ali na sala de aula lutando, tentando passar um pouquinho de uma crítica, e na sala de aula tinha filho de militar. O filho de militar ia lá fora, conversava com o censor, ele ia preso na mesma hora. Então, é um regime que foi muito pesado, né? Esperamos que nunca mais aconteça esse tipo de coisa, que a liberdade seja a base da nossa sociedade, né? E que a gente aprenda com os nossos erros, né? Isso foi um grande erro. Aquela marcha dos 500 mil que aconteceu no contexto do início da ditadura, né? Praticamente resultou na ditadura. Né? Então hoje vamos tomar cuidado com as marchas que a gente participa, com a bandeira que a gente levanta, para que a gente não pare nos problemas igual esse daqui, né? Que perduram por muito tempo. Hoje em dia ainda tem mãe procurando filho, ainda tem pai procurando irmão, ainda tem gente procurando seus familiares, que ainda não sabe onde foi parar. Né? Não existe dados concretos de quantas pessoas desapareceram na época, né? Mas foi muita gente. Né? Pessoal, na próxima aula desse tema, nós vamos começar a falar sobre a redemocratização, que é o fim desse período, como que esse período chegou ao fim. Falamos só um pouquinho por cima de como foi esse período, tem muitas outras camadas para a gente poder falar, mas no nosso tempo só dá para falar isso aqui, tá bom? Nas próximas aulas vamos falar sobre a redemocratização, ainda nesse tema de ditadura. Muito obrigado.